Minha cunhada tóxica me perseguiu e falsamente me acusou de traição, quase arruinando meu novo casamento. Agora ela está chocada por estarmos a excluindo do testamento enquanto se faz de vítima. Eu, mulher de 29 anos, recentemente me casei com o Finn de 30 anos em um grande casamento. Estamos casados há um mês e nossa vida estava indo muito bem até a louca da cunhada decidir interferir e arruinar tudo. Para contextualizar, Finn tem uma irmã mais nova chamada Débora de 28 anos que é divorciada. Eu me dou muito bem com os pais dele, mas sempre tive um relacionamento complicado com a irmã dele. Ela é incrivelmente negativa, manipuladora e tóxica. Eu trabalhei duro durante anos para evitar me indispor com ela. Ela está sempre falando mal das pessoas e reclamando dos meus sogros sem parar. Eles não são perfeitos, mas não são maus ou abusivos. Ela passa o tempo todo falando sobre como a vida dela é ruim, como isso ou aquilo não vai dar certo, como algum chefe ou ex-amigo a prejudicou e agora ela não fala mais com eles, ou como teve que sair do emprego por causa disso. Ao longo dos anos reconheci os padrões que indicam que ela raramente aceita qualquer responsabilidade por conflitos e está constantemente tentando recrutar pessoas para o seu lado se fazendo de vítima. Há 6 meses descobrimos que o casamento de Débora estava desmoronando por causa de seu problema com jogos de azar. Isso foi uma surpresa pois ninguém tinha ideia de que ela estava envolvida com jogos. Aparentemente ela havia escondido isso de todos e usava o dinheiro do ex-marido para secretamente pagar o que devia. No entanto, ele eventualmente descobriu pois milhares de dólares continuavam desaparecendo e a confrontou sobre isso. Quando o segredo veio à tona ele tentou fazê-la parar, mas ela não ouviu. Eventualmente ele não teve escolha a não ser se divorciar dela. Desde então as coisas só pioraram. Ela se tornou insuportável de se conviver, sua adicção afetando sua personalidade. O divórcio não a mudou, se é que fez, só a tornou ainda mais difícil, lançando uma sombra escura sobre qualquer chance de melhora. Eu sempre fiz o meu melhor para ser neutra e solidária sempre que estou perto dela pois não quero que ela encontre motivo para ficar irritada comigo. Ela mora do outro lado do país, então geralmente só a víamos 1 ou 2 vezes por ano de qualquer maneira. Infelizmente assim que eu e Finn ficamos noivos Débora mudou completamente comigo. Começou com ela saindo furiosa quando anunciamos nosso noivado durante o Natal do ano passado. Mais tarde ela se desculpou e nos disse que nosso anúncio de noivado a fez sentir mal sobre seus relacionamentos passados fracassados. Apesar de sua relutância inicial ela aceitou meu convite para ser madrinha no nosso casamento, dando a impressão de que era solidária apesar das tensões subjacentes. Apesar disso ela passou de amigável para gradualmente me ignorar sempre que me via. Por algum motivo ela permaneceu envolvida em todas as atividades do casamento como quando fui escolher o vestido e tive meu chá de panela. Ela criticava tudo sobre o casamento a cada passo em voz alta. Minha futura sogra e meu noivo a repreenderam por seu comportamento, mas não adiantou. Eu a confrontei sobre isso gentilmente pois não lido bem com conflitos e perguntei se fiz algo de errado. Ela negou que algo estivesse errado e me ignorou. Pouco antes do nosso casamento meus sogros decidiram nos levar todos para uma viagem em família. Eu estava um pouco nervosa em passar vários dias de férias ao redor da minha cunhada pois ela estava começando a se tornar um problema para mim. Como esperado, durante as férias ela estava em um humor especialmente ruim atacando a todos, exigindo de forma estranha que rearranjássemos os móveis no Airbnb em que estávamos hospedados pois ela não gostava de como estavam. Seus pais e meu parceiro às vezes permitiam esse tipo de comportamento irracional pois tinham medo de suas questões de raiva e basicamente faziam tudo o que ela pedia na esperança de que ela se acalmasse. Eu estava começando a ficar um pouco cansada de seu comportamento depois de alguns dias e estava tentando apenas ficar quieta. Infelizmente ela parecia notar isso. Quando tentei educadamente recusar alguns conselhos não solicitados que ela me ofereceu relacionados ao meu trabalho, que eu não pedi, ela começou a me acusar de ter sido rude com ela, o que teria sido tão bom de fazer depois de todos esses anos. Então tentou me chamar a atenção na frente de toda a família. Eu informei firmemente que sou especialista na minha área, o que é porque tenho um emprego bem remunerado, e portanto, nunca busquei seus conselhos. Sua audácia me surpreendeu, especialmente considerando que ela não tinha ideia sobre minha área de trabalho e ainda assim decidiu se intrometer nos meus negócios. Basicamente ela passou o resto da viagem inteira tentando fazer com que eu conversasse com ela sobre como eu havia tratado mal meu parceiro me disse que sempre que eu ia dormir ela se sentava com minha futura sogra e com ele falava sobre como ela não sabia o que estava errado comigo. Ela os obrigava a ouvir e dizia que eu sempre a tratava com condescendência, como se ela fosse estúpida. Meu parceiro tentou explicar meu ponto de vista para ela, mas ela instantaneamente o ignorou e o acusou de ter mudado depois de ficar noivo de mim. Quando nossas férias acabaram fiquei feliz por não ter que vê-la por perto. Decidi não pensar muito sobre o incidente e me ocupei com os preparativos do meu casamento, mas infelizmente Débora decidiu prolongar sua estadia. Ela passou seu tempo inventando histórias e espalhando rumores falsos sobre mim para os parentes do meu noivo. Eu não teria me importado tanto até que um de seus primos ligou para confirmar um rumor louco que ela havia espalhado sobre mim dizendo que eu não estava cuidando bem do meu noivo e ele estava muito infeliz comigo. Meu noivo assegurou ao primo que isso era completamente falso e que ele estava muito feliz em nosso relacionamento. Ficou claro que Débora estava tentando manipular as pessoas para pensar que eu era uma pessoa ruim. Eu e Finn conversamos sobre isso.
Ele expressou sua frustração com as ações manipuladoras de Deborah e reconheceu que seu comportamento havia passado dos limites e estava manchando nosso relacionamento aos olhos de sua família. Decidi que não queria esse tipo de negatividade ao meu redor, especialmente no dia do nosso casamento. Convidei meus sogros e cunhada para almoçar para que pudéssemos ter uma discussão aberta sobre isso. Meu noivo não pôde estar comigo durante essa discussão pois tinha uma viagem de trabalho importante. Durante nosso almoço expus minha opinião e disse firmemente para minha cunhada que se ela continuasse a dizer coisas ruins sobre mim não seria convidada para o meu casamento. Ao ouvir isso, Deborah começou a me gritar que eu não tinha direito de falar com ela dessa forma. Minha sogra pediu que ela se acalmasse, mas Deborah continuou gritando que eu era apenas uma pobre garota que teve a chance de se casar com seu irmão rico. Então eu deveria falar com ela com mais respeito. Eu a olhei em branco enquanto ela me acusava de tentar roubar seu irmão por seu dinheiro e que eu não passava de uma interesseira. Minha sogra interveio neste ponto dizendo alto para Deborah calar a boca e a repreendendo por falar comigo daquela maneira. Meu sogro também parecia irritado e começou a me pedir desculpas pelo comportamento dela. Deborah tentou argumentar alegando que eu estava tentando roubar a herança da família deles. Interrompi para lembrar Deborah que eu era financeiramente independente e vinha de uma família rica. Enquanto nós pode não ser tão ricos quanto a família do meu noivo, não significava que não levávamos uma vida confortável. Apontei para ela que sua condescendência vinha principalmente do fato de que éramos imigrantes, o que aos olhos dela de alguma forma implicava que éramos menos bem-sucedidos do que eles. Os olhos de Deborah se arregalaram e ela começou a gaguejar sem saber o que dizer. Eu lembrei firmemente a ela que essa era sua última chance de mudar e se ela continuasse nesse caminho, tanto eu quanto meu noivo a desconvidaríamos do casamento. Ela parecia irritada, mas não havia mais nada que pudesse dizer. Depois da nossa conversa naquele dia voltei para casa me sentindo perturbada. Meu noivo, quando voltou para casa após sua viagem de trabalho, percebeu que algo estava errado e me perguntou sobre isso. Eu compartilhei os detalhes da minha conversa com Deborah e ele ficou chocado para dizer o mínimo. Quando eu revelei a ele a natureza de suas acusações, seus olhos se encheram de raiva. Ele me disse que Deborah não tinha o direito de falar comigo daquela maneira. Ele imediatamente ligou para seus pais e teve uma longa conversa com eles. E todos concordaram que Deborah estava perdendo o controle. Nesse ponto, eles decidiram investigar mais a fundo para descobrir o que estava acontecendo com ela. Eles discretamente entraram em contato com alguns de seus amigos para obter informações. Acontece que ela ainda estava completamente envolvida com o jogo, alimentando seu vício. Essa notícia nos deixou a todos preocupados, especialmente seus pais que tinham dado acesso à sua conta bancária. Eles estavam com medo de que ela drenasse todo o dinheiro deles com seu vício em jogos. Finn decidiu ter uma conversa séria com ela. Foi difícil, mas ele queria que ela buscasse ajuda para seu problema com o jogo. No entanto, Deborah, teimosa como sempre, não admitiria que tinha um problema sério. A situação toda estava começando a ficar mais complicada quando seus pais removeram seu acesso à conta bancária deles. Deborah invadiu a casa deles gritando furiosamente com eles. Ela os acusou de traí-la e continuou dizendo que eles não a entendiam, que seu jogo não era da conta deles. Deborah estava furiosa por terem retirado seu acesso à conta bancária deles, alegando que era seu dinheiro também. Ela até fez afirmações absurdas de que todos estavam tentando controlar sua vida. Foi uma cena caótica, emoções à flor da pele e não havia como acalmá-la. Finn me contou sobre o que Deborah havia feito e ele parecia realmente preocupado com ela. Ele e seus pais estavam se perguntando se qualquer coisa que tentassem realmente ajudaria Deborah. Eles pensaram em intervenções, aconselhamento e até grupos de apoio, mas sabiam que Deborah nunca concordaria com nenhuma dessas opções. Algumas semanas após esse incidente, os pais de Finn nos convidaram para jantar e sabíamos que era uma conversa séria. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa, eles pareciam mais sérios do que nunca. Seus pais compartilharam suas crescentes preocupações com relação a Deborah. Eles estavam preocupados que seu vício em jogos a levasse a esgotar a riqueza da família e não queriam alimentar seus hábitos destrutivos deixando qualquer parte de sua herança para ela. Finn tentou protestar que isso poderia não ser injusto porque, apesar de suas travessuras, ele a amava. Eu concordei com Finn também porque, independentemente do que eu sentia por Deborah, eu achava que ela merecia ter uma herança igual à de Finn. Mas a mãe de Finn nos interrompeu e compartilhou nervosamente que havia descoberto recentemente que algumas de suas joias queridas da avó estavam desaparecidas. Eles ficaram bastante preocupados já que as joias valiam milhares de dólares e decidiram revisar as imagens das câmeras de segurança onde viram Deborah entrando em seu quarto e roubando essas joias do cofre. O quarto caiu em um silêncio atordoado enquanto tentávamos processar o peso dessa traição. Meus sogros então compartilharam que tentaram confrontar Deborah sobre esse incidente, mas ela se recusou a aceitar a culpa apesar das evidências. Foi por isso que eles decidiram a contragosto não deixar mais nada para ela em sua herança. Finn ficou chocado, mas entendeu a gravidade da situação. Ficou claro que as ações de Deborah não apenas haviam tensionado nosso relacionamento familiar, mas agora estavam colocando um fardo financeiro sobre a família dele. Agora entendíamos por que seus pais estavam contemplando fazer mudanças em seu testamento para garantir que Deborah não teria acesso aos seus bens. Foi uma decisão difícil para eles, mas eles sentiram que era necessário para proteger seu bem-estar financeiro e o futuro da família. Finn e eu os apoiamos sabendo que era um passo difícil, mas essencial para proteger os interesses de todos. Nos dias seguintes, Finn e seus pais iniciaram conversas com profissionais jurídicos para navegar pelas complexidades de ajustar seu testamento. Eles estavam determinados a encontrar uma solução que protegesse seus bens com segurança para que Deborah não pudesse contestar. Nosso casamento estava se aproximando rapidamente, então, apesar do drama familiar em curso, me joguei no turbilhão dos preparativos do casamento. Meus dias se tornaram uma confusão de provas de roupas, decorações e detalhes de última hora. Do nada, Deborah começou a se envolver nas atividades do casamento.
Como quando fui escolher o vestido e tive meu chá de panela, ela criticava tudo sobre o planejamento do casamento a cada passo do caminho em voz alta. Novamente, tive que confrontá-la sobre isso gentilmente. Conforme o dia do casamento se aproximava, apesar da negatividade de Débora, nossa cerimônia acabou sendo uma bela celebração do amor. O local estava decorado com flores e delicadas decorações, criando uma atmosfera encantadora cercada por amigos e familiares. Eu e Finn trocamos votos sinceros, selando nosso compromisso um com o outro. Os momentos alegres, no entanto, foram tingidos com um sentimento de desconforto, pois não pude deixar de notar a postura distante e descontente de Débora durante as festividades. Ela estava sentada em um canto com uma expressão que traía seus verdadeiros sentimentos. Apesar de minhas tentativas de focar na ocasião alegre, não pude ignorar a nuvem escura criada pelo ressentimento de Débora. No entanto, o amor e o apoio dos outros eclipsaram sua negatividade, tornando nosso casamento uma memória querida apesar dos desafios. Após uma lua de mel maravilhosa, voltamos para casa e retomamos nossa rotina diária. O trabalho e a rotina tomaram conta e as coisas pareciam se acalmar. No entanto, do nada ontem minha louca cunhada fez algo para incendiar nosso casamento. Ela se convidou para jantar conosco, dizendo quanto sentia nossa falta e que não via Finn há muito tempo. Finn me perguntou se eu estava bem em tê-la para o jantar e concordei a contragosto, pois não queria ser rude com minha cunhada. Enquanto estávamos tendo uma boa refeição, Débora aparentemente do nada começou a falar sobre como detestava absolutamente parceiros infiéis e que os traidores não eram nada além de peças inúteis. Olhamos para ela com curiosidade, pensando onde ela queria chegar com isso. Quando Débora me encarou diretamente e perguntou como era ser uma peça inútil, minhas sobrancelhas se franziram de confusão enquanto Débora começava a gritar, me acusando de ter um caso com meu colega de trabalho Matt. Ela começou a mostrar algumas fotos que tinha tirado de mim e de um dos meus colegas de trabalho, insistindo que nos pegou em flagrante. Eu sabia que nunca havia sido infiel a Finn e ao examinar as fotos qualquer um poderia ver claramente que eram apenas momentos inocentes de nós tomando café ou almoçando ocasionalmente devido às longas filas na cafeteria do meu trabalho. Meu colega e eu às vezes optávamos por almoçar rapidamente fora. Débora distorceu esses momentos casuais capturados nas fotos em algo que não eram evidências de um caso. A realidade estava longe de suas acusações infundadas e senti uma onda de irritação com suas tentativas de manchar minha integridade e prejudicar meu relacionamento com Finn. Antes que eu pudesse falar, meu marido, chocado e visivelmente chateado, interveio para me defender. Ele perguntou a Débora por que ela estava me seguindo e tirando fotos minhas sem meu consentimento com meus colegas. Ela começou justificando, dizendo como queria me investigar para garantir que eu não estivesse tentando tirar o dinheiro dele. Finn disse firmemente a Débora que suas afirmações eram infundadas e que ela estava criando drama desnecessário. Ele tentou argumentar com ela, pedindo para parar de espalhar mentiras e tentar prejudicar nosso relacionamento. Débora, no entanto, era implacável. Ela continuou me acusando de traição e de manipular Finn. Ela chegou ao ponto de afirmar que estava apenas tentando protegê-lo de mim, pois eu não passava de uma interesseira. A atmosfera ficou tensa conforme suas acusações se intensificaram. Então ela mostrou uma captura de tela de uma conversa que ela afirmava ter tido com uma funcionária do meu local de trabalho no Facebook. Na captura de tela, Débora perguntava a essa funcionária se eu e o colega em questão estávamos tendo um caso e a funcionária havia respondido que parecíamos suspeitosamente próximos, sugerindo que poderia ser possível. Ela empurrou essa captura de tela sob o nariz de Finn, insistindo que ele precisava se proteger, me pintando como uma ameaça ao nosso casamento. Finn, olhando para a captura de tela, usava uma expressão perplexa. Apesar da minha sincera garantia de que as fotos eram momentos inocentes, sua confiança parecia vacilar. Presa na teia da lealdade familiar e narrativas conflitantes, comecei a protestar que isso era absolutamente ridículo e que Débora estava inventando mentiras aleatórias para arruinar nosso casamento. Para minha surpresa, Finn se virou para mim e perguntou se eu realmente não tinha nada a ver com esse homem nas fotos. Fiquei absolutamente chocada que ele estivesse me fazendo tal pergunta, pois nunca lhe dei motivo para duvidar de mim durante todo o nosso relacionamento. Débora começou a zombar de mim, dizendo que eu estava sem palavras porque sabia que suas acusações eram verdadeiras e que eu tinha sido pega em minhas próprias mentiras. Comecei a gritar com Débora para sair de casa, mas Finn me disse que eu não podia falar com sua irmã desse jeito. Surpresa por suas palavras, disse a ele que se ele não acreditava em mim, então poderia sair desta casa com sua irmã, porque não havia nada que eu pudesse fazer neste momento para mudar sua opinião. Eu podia sentir a tensão na sala aumentando à medida que Débora continuava suas acusações implacáveis de como eu havia roubado seu irmão para que pudesse viver essa vida luxuosa e que eu nunca o amei. Suas palavras estavam começando a me irritar seriamente. Eu não podia acreditar o quão louca Débora poderia ser para inventar mentiras tão ridículas para arruinar nosso casamento. Percebendo que não tinha nada a perder neste momento, com um sorriso me virei para dizer a ela que ela tinha uma obsessão doentia com seu irmão mais velho e que estava indo a extremos. Desta vez, ela tentou negar, mas a interrompi dizendo quão triste era o fato de sua própria família não estar tão obcecada por ela quanto ela estava com a vida de todos os outros. Então continuei revelando como seu irmão mais velho e seus pais haviam decidido mudar o testamento deles. Estavam tomando medidas para potencialmente redirecionar toda a herança da família longe dela, bem debaixo do seu nariz. O rosto de Débora se transformou da fúria das acusações para uma mistura de incredulidade e choque. Ela balbuciou, tentando processar a bomba sobre sua família potencialmente alterando o testamento.
Seus olhos se arregalaram conforme o peso da notícia afundava e por um momento a sala ficou em silêncio. Finn tentou me sinalizar para interromper a conversa, provavelmente sentindo remorso. No entanto, lembrei a ele que momentos atrás estava ao lado de Deborah me culpando por um caso imaginário. Afirmei que ele não tinha o direito de me pedir para parar. Ele parecia um servo paralisado pelos faróis trocando olhares nervosos entre Deborah e eu. O ar estava carregado de tensão enquanto todos lidavam com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Então disse a ambos para saírem da casa. Disse a eles que tinham bastante do drama deles e deixei claro que não poderia mais tolerar. Disse a Finn para não retornar até que pedisse desculpas por acreditar nas acusações infundadas de sua irmã. Finn não protestou e escoltou sua irmã para fora da casa. Meus sogros têm me ligado preocupados desde o incidente. Não chequei suas mensagens nem atendi suas ligações. Me sinto emocionalmente esgotada após o que aconteceu, por dizer a verdade para minha louca cunhada depois que ela incendiou meu casamento. Atualização. Obrigado por todos os comentários no meu post. Seguindo o conselho de todos, decidi fazer uma reclamação ao RH contra minha colega de trabalho que aparentemente conversou com Deborah sobre meu alegado caso com Matt. Não entrei em contato diretamente com essa colega de trabalho pois não tenho forças para mais confrontos. Apesar do que alguns de vocês comentaram, não acho que Deborah seja capaz de fabricar uma captura de tela inteira sozinha pois não é tão inteligente. Espero que a verdade venha à tona quando nosso RH confrontar minha colega de trabalho sobre a captura de tela. Atualização 2. Já se passou uma semana desde que Deborah tentou arruinar meu casamento e tem sido um inferno. Obrigado a todos que me confortaram e ajudaram. Ainda estou meio que em um limbo. Não tenho dormido mais do que algumas horas por noite e definitivamente precisei de alguns dias de descanso tranquilo. O setor de recursos humanos finalmente conversou com minha colega de trabalho sobre a confusão. Acontece que Deborah contou a ela algumas histórias distorcidas e ela acreditou. A colega admitiu imediatamente seu erro, confessando que fabricou a história sobre Matt e eu acreditando que isso não teria consequências. Nosso local de trabalho, conhecido por suas políticas rígidas contra fofocas, repreendeu severamente a colega que enfrentou um aviso de um mês, destacando a seriedade de espalhar rumores infundados. Isso foi uma lição para todos sobre as consequências de acreditar e espalhar fofocas sem fundamentos. Isso não apenas limpou meu nome, mas também mostrou o quão destrutivo informações falsas podem ser. Quem tentou entrar em contato comigo várias vezes ao longo da semana. Ontem finalmente concordei em conversar com ele e seus pais. Deixei claro que não queria a presença de Deborah e ele concordou imediatamente, garantindo que ela não estaria lá quando eu chegasse. Finn, tentando lidar com as consequências, parecia arrependido quando nos sentamos com seus pais. Abordamos o problema lidando com o dano que Deborah havia causado. Finn pediu desculpas, sinceramente reconhecendo que se deixara levar naquela noite. Ao sentar e refletir sobre toda essa situação com clareza, ele percebeu o quão ridículas eram as acusações dela. Seus pais, igualmente chateados, expressaram sua preocupação e pediram desculpas por como ela havia impactado nosso relacionamento. Com um sentimento de vulnerabilidade, Finn admitiu que a lealdade familiar nublou seu julgamento durante a confrontação. Ele confessou ter agido impulsivamente e agora, percebendo a gravidade das ações de Deborah, lamentava profundamente não ter confiado em mim. Finn me assegurou que confrontaria Deborah e estabeleceria limites com ela. Discutimos buscar aconselhamento de casais para reconstruir a confiança e lidar com os efeitos duradouros de suas acusações. Seus pais prometeram seu apoio, reconhecendo a necessidade de a família se unir para resolver essa situação complicada. Finn então me disse que entendia por que compartilhei a informação sobre o testamento de seus pais com Deborah, pois sabia que eu estava tentando machucá-la da mesma forma que ela nos machucava. Ele não guardou rancor por isso e entendeu de onde eu vinha. Meus sogros também concordaram que não se importavam que eu tivesse revelado a verdade a ela, pois planejavam ter uma conversa com ela sobre isso de qualquer maneira. Embora eu tenha apreciado toda a honestidade deles, também sabia que não podia deixar Deborah arruinar ainda mais minha vida. Declarei minha decisão de cortar os laços com Deborah, enfatizando a importância de proteger meu bem-estar em nosso casamento. Expliquei que sua influência tóxica havia atingido um ponto crítico e comuniquei minha intenção de priorizar nosso casamento e saúde emocional daqui para frente em vez de manter uma conexão com alguém que repetidamente mostrou uma inclinação para causar caos em nossas vidas. E ainda lidando com as consequências, apoiou minha escolha, percebendo a necessidade de nos distanciarmos do comportamento destrutivo de Deborah. Meus sogros pareciam um pouco tristes com minha decisão de cortar Deborah, mas concordaram que ela tinha ido longe demais e eu tinha todo o direito de encerrar meu relacionamento com ela. Desde essa conversa me sinto muito mais leve e feliz. Hoje Finn vai voltar para nossa casa depois de sua breve viagem de trabalho. Eu senti falta dele apesar da nossa briga e mal posso esperar para passar um tempo com ele amanhã. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Como esperado, Deborah entrou em contato comigo alguns meses atrás. Em sua mensagem, ela evitou qualquer reconhecimento da dor que nos causou. Ela justificou suas acusações infundadas, afirmando um sentido equivocado de proteção por seu irmão, continuando a insistir que eu era uma ameaça para a família. A mensagem foi escrita com mais acusações, como eu estava forçando seu irmão a não falar com ela e eu tinha destruído sua família, convenientemente se pintando como a vítima na situação, ignorando o caos que ela havia desencadeado em primeiro lugar. A falta de remorso genuíno ou compreensão da gravidade de suas ações por parte de Deborah era evidente, solidificando ainda mais minha decisão de manter distância de alguém que parecia incapaz de autorreflexão ou empatia. Nos meses seguintes, Finn e eu nos concentramos em reconstruir a confiança em nosso casamento. Participamos de aconselhamento de casais para abordar os efeitos duradouros das acusações de Deborah. As sessões nos ajudaram a nos comunicar melhor e a entender as perspectivas um do outro. Lentamente, mas com certeza, nosso relacionamento começou a se curar. Permanecemos firmes em nossa decisão de cortar os laços com Deborah apesar das tentativas ocasionais dos pais de Finn de intermediar. Temos nos mantido firmes
une-se para proteger nosso bem-estar emocional. A vida se estabeleceu em uma rotina mais tranquila, focando no trabalho, na família e nos momentos compartilhados. Encontramos consolo um no outro, deixando para trás o caos que Débora trouxe para nossas vidas. Finn e eu nos tornamos mais fortes como casal, aprendendo a enfrentar desafios juntos. Enquanto as cicatrizes das ações de Débora ainda persistem, nosso compromisso um com o outro prevalece a cada dia. A decisão de priorizar nosso casamento sobre um relacionamento tóxico provou ser a correta, promovendo um novo senso de estabilidade e felicidade em nossas vidas.